Amados, na vida do ser humano, desde o momento que ele nasce até o dia do seu sepultamento, nós passamos por momentos de troca de vestes. Quando a criancinha sai da maternidade, os pais já escolheram a roupinha que ela vai usar. Quando chega no dia do seu velório, alguém já escolheu a roupa que você vai estar usando. Ai, que horrível, pastor, mas é assim. A nossa vida é marcada por momentos em que trocamos as vestes. E sabe, amados, essa questão de trocar as vestes significa, muitas vezes, uma mudança na fase de vida de uma pessoa. Muitas vezes significa a saída de um ciclo e o início de um outro ciclo. Por exemplo, lembra do dia que você casou? Você foi com uma roupa especial, principalmente as mulheres, né? Aquela roupa de noiva, aquela roupa tem uma mensagem, aquela roupa carregava um significado muito profundo, que uma nova fase, um novo momento na vida daquela pessoa estava dando início. Ela estava deixando de ser solteira para se tornar uma mulher casada. Talvez o dia que você vestiu uma beca para a sua colação de grau, para a sua formatura, e você estava todo orgulhoso e feliz de estar com aquela veste, porque ela também marcava um momento significativo na sua vida, o dia em que você estava recebendo a credencial, um reconhecimento público de que agora você é um profissional habilitado, capacitado para exercer aquele trabalho, aquela função e aquela carreira. E assim tantos outros momentos que nós tivemos as nossas vestes mudadas. Nem sempre essa mudança de vestes ela acontece para uma nova fase que seja melhor, que traga mais felicidade. Às vezes não, às vezes, dependendo da circunstância, a mudança de vestes marca uma fase mais difícil da vida. Então, nessa manhã eu queria conversar com você sobre isso. Esse é o tema da nossa mensagem: vestes trocadas, discernindo os momentos ou as fases da nossa vida. Na verdade, queridos, a troca de roupas na Bíblia vai muito além de uma simples mudança de visual ou de etiqueta. Ela carrega um profundo significado teológico, profético e de identidade, inclusive. Então, na cultura antiga, a roupa de alguém expressava publicamente o estado da sua alma, a posição social que ocupava, ou mesmo o chamado daquela pessoa. E nós vemos alguns exemplos bíblicos que ilustram essa questão da mudança de vestes, marcando uma mudança de fase na vida de uma pessoa. Por exemplo, essa questão da troca de vestes começa com o primeiro casal de seres humanos que existiu, com Adão e Eva. Depois da queda do pecado, eles decidem preparar para si vestes para se cobrirem da sua vergonha, feitas de folhas de figo. Mas aí nós vamos ver a primeira pessoa que troca as vestes de um ser humano é o próprio Deus. Quando o Senhor, está lá em Gênesis 3:21, diz: o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor prepara uma roupa e troca a roupa de figos, de folhas de figo, com as roupas de pele de um animal que precisou ter o seu sangue derramado, um evento que apontava para a redenção através de Cristo, que derramaria o seu sangue para nos cobrir, para nos vestir. Então, queridos, se o primeiro Adão teve que ser vestido para cobrir a vergonha do seu pecado, o segundo e último Adão teve de ser despido e exposto à vergonha do nosso pecado, para que pudéssemos ser revestidos de santidade. Mas nós temos também o exemplo do cego Bartimeu, que andava, era colocado à beira do caminho para mendigar, e ele levava consigo uma capa. Aquela capa era a sua credencial de mendigo, era o que o identificava como mendigo. Mas quando ele ouve que Jesus manda chamá-lo à sua presença, o verso bíblico de Lucas 15:22, de Marcos 10:50 vai dizer: atirando a capa para o lado,
o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Então Bartimeu, ele entende que aquele momento está dando início a uma nova fase da vida dele, onde a partir daquele encontro com Jesus, ele deixa de ser alguém cego para recuperar a visão. Ele não vai mais precisar daquela capa que usava para mendigar, porque agora a sua vida foi transformada e o marco, a mudança de roupa, o abandono daquela capa marcava isso. Nós vemos também a história de Ruth, aquela moabita que ficou viúva e ela decide seguir a sua sogra no retorno a Israel, e ela ouve então um conselho da sua sogra, Ruth 3,3, que diz: lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira, onde ela foi encontrar-se com Boaz, aquele resgatador, né, que iria resgatar a Ruth, a Noemi, a família, a herança. E nós vimos então essa mulher que levava consigo as vestes da viuvez, agora ela troca as vestes para iniciar um novo momento da sua vida, que culmina ali com o casamento de Boaz, e através daquela mudança de vestes, veja, ela entra para a linhagem do nosso Salvador, do Senhor Jesus. Que coisa tremenda! A gente poderia falar também do filho pródigo, aquele que estava vestido com vestes de quem cuida de porcos, talvez a veste mais suja, a veste que tinha uma conotação de maior imundície que um judeu podia experimentar. E quando ele volta para casa, ao encontrar-se com o seu pai, este lhe diz: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Então ele deixa as vestes de cuidador de porcos, de miséria, de fome, e ele põe as vestes de restauração de filho, de restaurar da posição e a condição de filho amado. Mudança de veste que marcou mudança de vida. Nós poderíamos falar de Josué, o sumo sacerdote, que tem ao seu lado Satanás acusando, mas o anjo do Senhor fala, dizendo em Zacarias 3,4: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Vestes que nos purificam, vestes que mudam a nossa identidade, da condição de acusado, de sujo, para a condição de redimido, de purificado. E não podemos deixar de falar, é claro, de José do Egito. Todos conhecem a história de José. E sabe, amados, José passou por diferentes momentos em que as vestes dele foram trocadas. E eu queria, nessa manhã, refletir com você, olhando para a vida de José e esses momentos de mudança de vestes que marcaram um significado especial, uma transição de uma fase para outra na vida de José, e aprender com a vida de José o que significa os momentos de mudanças de vestes que nós enfrentamos ou passamos na nossa vida. E para isso nós vamos ler o texto bíblico de Gênesis 41, dos versos 41 a 44, está aí na tela, você pode acompanhar. Vocês sabem que José, ele estava preso, e o faraó teve um sonho, e ele chama os seus sábios para que pudessem interpretar o sonho, e ninguém foi capaz de fazê-lo. Mas aí o copeiro que esteve na prisão junto com José, junto com o padeiro, que teve tanto o seu sonho quanto o sonho do seu colega padeiro revelados, interpretados por José quando estavam juntos na prisão, diante daquela necessidade do faraó entender o seu sonho, ele lembra-se de José e diz: lá há um jovem hebreu que é capaz de interpretar os sonhos. Ele anuncia isso ao faraó, e o texto bíblico diz: e o faraó manda então chamar a José, e José lhe interpreta o sonho daquelas sete vacas magras que comiam as vacas gordas, das espigas secas e mirradas que devoravam as espigas cheias. E diante daquela revelação e do conselho de José, o faraó
diz então a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então o faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Olha o que o texto bíblico diz: mandou que o vestissem com roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e o fez subir na sua segunda carruagem, e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Então nós vamos ver 4 momentos, pelo menos, na vida de José, que ele experimentou uma troca de vestes significativa, anunciando um novo momento na vida dele. E a primeira troca de roupa que acontece ali, que nós encontramos no texto bíblico, é a troca de roupa de filho. A roupa de filho é trocada pela roupa de escravo. José era amado pelo seu pai Jacó, e ele recebe uma túnica colorida, uma túnica talar, e ele vai ao encontro dos seus irmãos, para os quais ele já tinha contado alguns sonhos que tivera, e os seus irmãos tinham ciúme, os seus irmãos odiavam José, por causa que o pai o amava, ele tinha feito essa túnica. E quando ele vai, a pedido do pai, saber como estão os irmãos o agarram e lhe tiram aquela roupa dada com o amor do pai. Eles retiram aquela roupa e vendem José a uma caravana de midianitas que vai passando, e José é levado como escravo para o Egito, e agora ele põe sobre si roupas de escravo, e ele é vendido como escravo no Egito. Gênesis 37, 23 diz: mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Amados, há momentos na nossa vida que nós podemos experimentar uma troca de vestes causadas pelo ciúme de outras pessoas, pela inveja de outras pessoas, pessoas que nos prejudicam por terem inveja de nós. Talvez isso pode ter acontecido com você num ambiente de trabalho, um lugar onde você estava trabalhando, prosperando, servindo, fazendo o seu melhor, e alguém não gosta, ou não gostando de você, tendo inveja de você, pelo reconhecimento que os outros tratavam você, trama alguma coisa, alguma pessoa trama alguma coisa para prejudicá-lo, para fazer com que você perca aquela posição, perca o trabalho. Isso pode acontecer num ambiente familiar, um parente que não se alegra com a prosperidade, com o momento que você está experimentando na sua vida. Isso pode acontecer, queridos, inclusive na igreja, no ministério. Alguém que está com inveja, alguém que está com ciúme do seu crescimento, da sua prosperidade, de quanto o Senhor o tem abençoado, e decide traí-lo. Ah, pastor, mas eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Não importa, nós sofremos traições. Pessoas se levantam como agentes do inimigo, motivados por ódio ou por inveja, para nos prejudicar. Então nós vemos aqui que na vida de José houve esse momento de uma veste de amor trocada pelo ódio dos irmãos, vestes de ódio. Nós vemos que a veste da alegria, José era uma pessoa muito alegre com o amor do seu pai. Ele agora tem as suas vestes de alegria trocada pelas vestes da injustiça. Mas há uma promessa do Senhor em Isaías 61:3, que diz que o Espírito Santo nos dá vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. O Senhor troca as nossas vestes. Quando você é injustiçado, quando você é perseguido, quando as pessoas têm inveja e tentam causar algum prejuízo ou sofrimento para você, há um Deus que vê essa situação e Ele troca as vestes de tristeza, de dor, de sofrimento, de espírito angustiado, e Ele põe em você vestes de louvor.
Mas nós podemos mencionar também ainda sobre essa primeira mudança na vida de José, essa primeira mudança de vestes. A gente pode chamar uma mudança de vestes da imaturidade por vestes da humilhação. Por quê? Porque José, ele teve aqueles sonhos, ele teve uma revelação do futuro, do propósito que Deus tinha para a vida dele, mas ele, sem sabedoria, sendo ainda jovem, ele vai contar isso para os irmãos. Pode ter sido que ele estava esnobando, pode ter sido que ele estava se achando superior, mas o fato é que foi uma atitude imatura. Ele poderia ter recebido aquela revelação e ter guardado para si, e ter esperado o momento que Deus ia cumprir aquilo na vida dele, mas o fato de ele propagar aquilo, talvez sem sabedoria, de uma forma imatura, provocou muito ódio nos irmãos e acabou culminando com a humilhação de José. Então, aqui para nós refletirmos sobre essa primeira troca de vestes, querido, você está sofrendo pelo ódio e maldade que alguém cometeu, espere em Deus por novas vestes. Mas também cuidado com o que você compartilha. Cuidado com o que você compartilha e com quem você compartilha aquilo que Deus falou ao seu coração. Nem tudo que Deus falou ao seu coração é para ser compartilhado. Entende? Nós precisamos de sabedoria para que as suas vestes não sejam tiradas antes do tempo. Mas nós temos aí um segundo momento da vida de José, quando agora ele vai trocar as vestes de mordomo por vestes de prisioneiro. Potifar, o capitão da guarda do faraó, compra José como escravo, e vendo a habilidade que havia na vida daquele jovem, o constitui como mordomo sobre toda a sua casa, sobre toda sua fazenda. E José tomava conta de tudo na casa do Potifar. Mas aí, a mulher do Potifar, vendo aquele jovem inteligente, próspero, bem-sucedido em tudo quanto fazia, atraente, essa mulher começa a insistir, convidá-lo dia após dia para que José se deitasse com ela. Mas José manteve a sua integridade e disse: não posso fazer isso. E um dia, quando ele entra para cumprir as suas obrigações, ela está sozinha e ela o agarra e tenta forçá-lo para que ele se deite com ela. E diz a palavra de Deus que, agarrando-o pela roupa, Gênesis 39, 12, ela o pegou pela roupa, ele disse: vem para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Veja, queridos, aqui nós temos vestes de cobiça e injustiça que estão sendo trocadas. Aquela mulher fazia um convite para que José pecasse, cedesse à cobiça, cedesse àquela tentação. Aquela mulher estava fazendo um convite para que José trocasse as roupas de temor a Deus e de integridade por roupas de moralidade, de luxúria, de adultério. Mas José pode ter perdido a sua roupa de mordomo, mas não perdeu a sua veste de integridade e de temor a Deus. Eu fico pensando, amados, quantos casamentos, quantos lares destruídos, desintegrados, quantos corações feridos, quanta reputação maculada, porque alguém aceitou o convite de trocar a sua roupa de temor a Deus, de respeito à sua esposa, de respeito ao seu esposo, de respeito à sua família, aos seus filhos, para flertar, para se envolver, para colocar roupas de adultério, roupas de traição, roupas de infidelidade conjugal. E como consequência, houve destruição de casamentos. Mas José, ele pôde se manter firme. Ele guardou a sua integridade. E ele disse: eu temo a Deus, o meu Senhor não me negou nada, apenas a ti, mulher. Como poderia eu pecar contra o meu Senhor e contra o meu Deus?
E por causa disso, José, então, é posto na prisão, porque essa mulher fica com as vestes dele. Quando o seu marido chega, ela conta uma narrativa mentirosa, dizendo que ele tentou abusar dela, e o homem fica furioso e decide enviá-lo para a prisão. E José foi injustiçado, e agora ele está portando, ele deixou as vestes de mordomo, e agora ele tem as vestes de um prisioneiro. Ele agora está com vestes de criminoso, ele está com vestes de injustiça, ele foi injustiçado. Mas o Senhor Jesus fala em Mateus 5,6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A reflexão sobre esse segundo momento na vida de José é que pode ser que você está sofrendo injustamente por viver de forma íntegra, por escolher temer a Deus, ser fiel ao Senhor, ser fiel à sua esposa, ser fiel à sua família, ser fiel ao seu chamado, ser fiel ao seu compromisso com Deus. E por causa disso, alguém inventou uma mentira, alguém inventou uma situação, e você está agora vestindo vestes de injustiça. Mas eu quero dizer que o Senhor vai te honrar com vestes de justiça. Isaías 61:10 diz, tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu com vestes de salvação, e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna com turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. No tempo certo, aqueles que foram humilhados serão exaltados. É uma promessa do Senhor. E aí, queridos, como consequência disso, José vai parar na prisão, e ele fica ali por muito tempo, aparentemente esquecido, aparentemente sem um futuro, com uma grande interrogação quanto ao que foi feito dos sonhos que ele teve. E aí ele está na prisão e acontece aquele episódio que falamos anteriormente, que o faraó teve um sonho, ninguém podia explicar, mas enquanto ele estava na prisão, ele havia revelado, interpretado o sonho do padeiro e o sonho do copeiro, e exatamente como ele interpretou, assim aconteceu. O copeiro foi restaurado à sua posição em que servia a taça a faraó, e o padeiro foi enforcado. Mas aquele copeiro havia esquecido de José, até o momento que Faraó tem esse sonho, e que quando ninguém pode interpretá-lo, ele diz, agora eu me lembro, que havia um jovem hebreu, que interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro, e como ele interpretou, assim aconteceu. Ele é capaz de interpretar o sonho do Faraó. Gênesis 41:14 diz, então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, e o que aconteceu? Mudou de roupa, e foi apresentar-se ao faraó. Agora José não estava mais com roupas de prisioneiro, não mais com roupas de injustiçado, de criminoso, mas ele põe as roupas de um consultor, de um conselheiro do rei. E ele é levado à presença de Faraó. Aqui nós temos vestes que são trocadas pela lembrança. Sabe, amados, o Senhor usa pessoas para lembrar o compromisso e a dedicação que nós temos com Ele. Talvez você está vivendo um momento na sua vida que as coisas não estão acontecendo como você gostaria, você tem passado dificuldades e pode ter vindo pensamentos à sua cabeça que diz, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor já não se lembra de mim, todo o meu esforço, toda a minha dedicação, todo o meu compromisso na obra não está resultando em nada. Parece que quanto mais eu vou à igreja, parece que quanto mais eu participo da reunião de oração, parece que quanto mais eu me empenho, as coisas estão ficando pior. Eu não entendo, Senhor, o que está acontecendo, por que o Senhor esqueceu de mim? Mas eu quero dizer para você, que Deus não esquece dos seus filhos, das suas filhas, que a Ele servem, com integridade, com dedicação. Hebreus capítulo 6, versos 9 e 10 diz, quanto a vocês, meus amados,
Ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam. Há coisas melhores da parte de Deus para a vida de cada um de vocês. Coisas relacionadas com a salvação. E veja o que o autor aos Hebreus diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor com que evidenciaste para com os santos, porque os servistes e ainda os servis. Deus não é injusto para se esquecer do seu amor, da sua dedicação e do seu compromisso. Não importa se você está numa masmorra escura, fria, aparentemente esquecido. Deus não se esquece, amados. Todas as vezes que você vê na palavra de Deus essa expressão, e lembrou-se Deus de, você vai ver uma mudança radical no destino, na história daquela pessoa. E não é que Deus tem algum problema de amnésia, que o Senhor se esquece, mas quando a palavra de Deus usa essa expressão, e Deus lembrou-se, está dizendo que chegou o momento da mudança de vestes que marca o momento da sua vida. E eu quero profetizar nessa manhã que vestes estão sendo trocadas aqui. Eu quero declarar nessa manhã que você está saindo da veste de injustiça, da veste do ciúme, da veste do ódio, para ser levantado numa posição de honra, de justiça, de graça, de bondade, de favor do Senhor sobre a sua vida. Você pode até achar que foi esquecido, mas no tempo certo você será lembrado e honrado. Amados, Deus é capaz de tirar o sono de uma autoridade a fim de honrar você. Isso aconteceu com Mardoqueu. Ele estava vestido com vestes de pano de saco, vestes de humilhação, porque ele tinha sido condenado justamente com o seu povo ao extermínio. Mas um dia o rei, ele está sem sono, e ele pede que os seus servos tragam as crônicas do reino, os anais do reino, e leiam-no para o rei. Enquanto ele escuta, alguém conta que houve um projeto de assassinar, de tirar a vida do rei. E Mardoqueu descobriu esse projeto, revelou esse projeto e evitou aquela tragédia. E o rei pergunta: e o que foi feito a esse homem? Que recompensa foi dada a ele? E disseram: ninguém fez nada, não houve nenhuma recompensa. Enquanto o rei está perguntando isso, entra ali na presença do rei Amã, o homem exatamente que tinha vendido o povo judeu para o extermínio, o homem que era o conselheiro do rei, o homem mais próximo do rei. E quando o rei vê Amã se aproximando, diz: ó Amã, o que se deve fazer ao homem a quem Deus quer honrar? Aí o Amã usou aquela frase do Romário: esse cara sou eu. O rei quer me honrar, é claro, eu sou o cara. Aí o Amã diz: bom, quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo que o rei costuma andar montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois, que leve o cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Daí o rei diz assim para o Amã: faça exatamente, cumpra todas as palavras, com todos os detalhes que você mencionou com o homem Mardoqueu. E aquele Amã que queria matar Mardoqueu, que tinha inveja do Mardoqueu, que queria destruir não somente Mardoqueu, mas todo o seu povo, agora tem que levar aquele homem que estava vestido de traje de humilhação no cavalo do rei, com as vestes reais, com a coroa do rei, proclamando: assim se faz ao homem a quem Deus deseja honrar. Porque, meu irmão, quando Deus troca a tua veste, não existe inimigo, não existe oponente, não existe adversário que tenha força, o poder de barrar o projeto e o propósito que Ele tem para a tua vida. Glória a Deus.
Mas tem um quarto momento na vida de José em que as suas roupas foram trocadas. Agora ele vai trocar as vestes de consultor e de conselheiro para vestir as vestes de primeiro-ministro do Egito. Então, depois que ele revela o sonho a Faraó, ele dá um conselho e diz: olha, Faraó, é bom que o Faraó procure no seu reino um homem sábio, capaz de administrar toda essa grande colheita que vai acontecer nesses 7 anos de fartura. E que salve a quinta parte disso, para que quando chegarem os anos de escassez e de fome, haja comida no Egito. E diante daquele conselho, o Faraó maravilhado diz: mas onde eu vou achar um homem tão sábio? Um homem que repouse sobre ele a sabedoria dos deuses, um homem que tenha o dom dado por Deus, senão em você, José. Você tem o dom. Você é esse homem que interpreta os sonhos, que tem a capacidade de entender e discernir. Você é a pessoa que eu preciso. E aí vai dizer que ele então tem as suas vestes trocadas. Aqui, amados, nós temos as vestes trocadas pelo reconhecimento de que Deus é na vida da pessoa. Sabe, a forma como que você se conduz, o seu testemunho de vida, o dom do Senhor na sua vida, a forma como que você faz as coisas, fará com que as pessoas reconheçam que não apenas você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas que você é a pessoa certa, para a oportunidade certa, para o tempo certo. Sabe, o dom de José era um dom ligado a sonhos. José teve sonhos proféticos quanto ao seu futuro. José interpreta o sonho do padeiro, o sonho do copeiro. Quando o faraó tem aquele sonho, ele está perturbado. José, trazido à sua presença, interpreta o sonho do faraó. Querido, José era um homem dos sonhos. Literalmente. José era o homem dos sonhos que o faraó precisava. E nós podemos refletir: será que você está exercendo o dom que Deus confiou a você, que Deus deu a você, ou você enterrou esse dom? Eu quero te encorajar: exerça o dom que você recebeu e você será revestido com vestes de reconhecimento de que Deus flui através da tua vida. Sabe, amados, não fica cobiçando o dom dos outros, não perde tempo e energia com isso. Jacó trocou as suas vestes com as vestes do seu irmão Esaú e teve que fugir para não ser assassinado pelo irmão. Davi tentou colocar as vestes de guerra de Saul para ir lutar contra Golias e não deu certo, não conseguia nem andar. Josafá trocou as suas vestes com as vestes do rei Acabe quando os dois foram para a guerra. E ele quase morreu perseguido pelos inimigos, que o confundiram, pensando que ele era o rei Acabe. Esse negócio de cobiçar o dom do outro, de querer se vestir com as vestes do outro, não dá certo. Deus tem as vestes sobre medida para a sua vida, para o momento certo na sua vida. Saiba, identifique o dom que está em você e exerça da melhor forma para a glória de Deus, e as pessoas vão reconhecer o dom de Deus na sua vida. Então eu queria concluir fazendo uma pergunta: que roupas você está trajando nesse momento? O que fase da sua vida as suas atuais vestes representam? Pode ser que nessa manhã haja pessoas aqui que estão vivendo um momento de aguardar, que estão na expectativa, desejosos que as suas vestes sejam mudadas, porque você pode estar vivendo um momento de angústia, de depressão, de tristeza, de incerteza, de dívidas. Pode ser que haja pessoas aqui com vestes de endividados, pode ser que haja pessoas aqui com vestes de desempregados, pode ser que haja aqueles que estão com vestes de abandonados. Mas eu creio que é chegado o tempo na sua vida para Deus mudar essas vestes.
Pode ser que haja pessoas aqui que acabaram de experimentar uma mudança de vestes e estão vivendo um novo momento na sua vida. Estão impressionados, impactados. Se é um momento melhor que está vivendo, essa pessoa diz, que bom. Se é um momento mais difícil, se a troca de vestes significa a entrada de uma fase difícil, a pessoa está pensando, quando que eu vou sair disso? Quando que vai ser a próxima troca? Mas nós estamos servindo a um Deus que continua mudando as nossas vestes. Sabe, amados, e independentemente de qual seja a situação, a circunstância que você se encontre, seja vestindo a veste de alegria, a veste bonita, a veste de grife, a veste dada com amor pelo Pai, seja trajando uma veste de escravo por causa da inveja e da traição daqueles que não gostam de você, seja vestindo uma veste de injustiça por você ter se mantido íntegro e fiel a Deus e não ter negociado os seus valores, seja numa posição elevada e exaltada que Deus te chamou para ocupar e te honrou, permaneça fiel ao Senhor, porque Ele sempre o honrará. Ele está pronto para trocar as tuas vestes, e no tempo certo isso vai acontecer, e você vai dar glória a Deus. Você recebe essa palavra? Se coloque aí de pé, eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus. Toda fase tem um propósito, Deus continua conduzindo a sua história, permaneça fiel, e no tempo certo Ele vai trocar as suas vestes. Feche os seus olhos, fale com o Senhor, comece a declarar a Ele que momento você se encontra, que vestes você está trajando. Comece a abrir o seu coração e declarar a Ele, dizendo, Senhor, independente da circunstância e da situação, das vestes que eu estou trajando, eu reafirmo nessa manhã o meu compromisso de permanecer fiel, temendo ao Senhor, confiando nas tuas promessas, crendo que aquele que fez a promessa é fiel e vai cumpri-la no seu tempo. Senhor, a despeito dos meus inimigos, a despeito daqueles que têm inveja, a despeito daqueles que estão tramando alguma traição contra a minha vida para me prejudicar, eu declaro que eu confio no Senhor. Pai, apesar de eu estar no lugar que eu não gostaria de estar, eu vou fazer o meu melhor, eu vou servir as pessoas, eu vou usar todo o dom, todo o talento que o Senhor depositou sobre a minha vida para fazer o melhor, porque não vou fazer para homens, mas para o Senhor, e eu sei que no tempo certo, aquele que fez a promessa é fiel, e Ele exaltará aqueles que foram humilhados. Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra tão clara para nós nessa manhã. Nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que declarou acerca da nossa vida. Cada sonho que o Senhor plantou no nosso coração, no tempo certo vai se cumprir, e eu quero agora abençoar a tua igreja, os meus irmãos, as minhas irmãs, cada pessoa presente aqui, cada pessoa acompanhando por essa transmissão, Senhor, que estejam conscientes de seja quais forem as vestes que estão usando agora, o Senhor é poderoso para trocá-las. Senhor, e se há vestes que estamos trajando como consequências de erros que cometemos, o Senhor é o Deus misericordioso que nos perdoa, assim como o Senhor fez com aquele filho pródigo que estava vestindo vestes imundas e de miséria, mas que quando se chega ao Pai, recebe um abraço, um beijo e uma ordem: ponham nele as vestes de filho, os calçados nos pés e o anel de filiação. Senhor, eu oro por uma manhã de restauração na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu oro por uma manhã de renovação de ânimo, de renovação de confiança nas promessas do Senhor. Te adoramos e bendizemos o teu santo nome. Seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém.